aqui para o nosso terceiro momento, não é? Quando a gente vai conversar agora sobre o texto bíblico. Nós estamos aqui em João, capítulo 6, versículo 1 a 21, tá bom? E é a primeira parte do capítulo 6. É quando estamos falando sobre o sinal que Jesus fez para mais de 5.000 pessoas. Multiplicou pães e peixes, e provavelmente a estimativa, né, que é colocada no texto é de que tinha mais de 5.000 homens. Provavelmente ou tinha mais, ou 5.000 homens, mais ou menos. Tem a ver com homens, mulheres e crianças, né? Porque seria muito difícil colocar mais do que isso numa montanha, né, para poderem estar em contato com Jesus. Até porque as cidades não eram tão grandes. Mas se tiver lá 35.000, 40.000 pessoas, também não faz diferença. Tá? A gente só fica na expectativa do que realmente o número está significando. Aqui tem, versículo 14 e 15 diz assim: vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam, este verdadeiramente é o profeta que havia de vir ao mundo, não é? Percebendo, pois, Jesus, que estavam prestes a vir, levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte, ele sozinho. Isso aí a gente conversou um pouquinho no dia de ontem. Agora aqui a gente tem, ao cair da tarde, desceram os seus discípulos ao mar. Então Jesus se isolou e os discípulos ficaram ali por algum tempo e quando a tarde foi caindo, para começar o dia seguinte, porque para o judeu o dia começa, né, quando o sol se põe. Então, ao cair da tarde, eles então foram em direção ao mar, voltaram ao mar da Galileia, né? Versículo 17. E entrando num barco, isso aí são os discípulos, e entrando num barco, atravessavam o mar em direção a Cafarnaum. Enquanto isso, escurecera e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Então, veja, aí está o registro de João do que aconteceu, mas claro que deve ter outras informações que o tempo não deixou João se lembrar ou não eram importantes para João mencionar aí. Mas aí os discípulos entram no barco e vão em direção a Cafarnaum. Deixam Jesus para trás, né? Então tem assim, no versículo 17, enquanto isso escurecera e Jesus ainda não tinha vindo ter com ele. Então Jesus não veio, então eles foram embora, né? É assim meio esquisito a coisa. Os discípulos deixaram o mestre e foram a Cafarnaum. É assim meio, né, complicado. Mas está aí o fato e o registro está mencionando exatamente essa situação. A gente vai ver amanhã, não é? Se tudo der certo, a gente vai ver amanhã o que é que na continuação vai acontecer para que, diante dessa situação que está sendo registrada aí. Tá bom? O que mais? Texto bíblico, a declaração doutrinária. Vamos aqui para a declaração doutrinária. Vamos aqui. Então, nós estamos na parte final dessa declaração doutrinária, né? Nós estamos aqui na parte final, quando estamos... a declaração diz assim: aqueles que aceitaram Jesus Cristo e nele creram são feitos filhos de Deus, nascidos pelo seu Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. A gente já falou sobre a questão, né, os que aceitam Jesus Cristo. Isso aí é muito mais gente do que somente os cristãos, vai além do cristianismo, porque inclui, inclusive, os salvos, né, os salvos antes de Cristo. Tá bom? Isso inclui muito mais gente do que o texto está querendo exclusivizar, né? Só os cristãos, não. Muito mais gente. Antes, no Antigo Testamento, pessoas que foram salvas, e depois, né, de Cristo,
aqueles que foram salvos e não faziam parte não fazem parte do cristianismo, porque Jesus falou, né? Eu tenho que lembrar sempre isso, porque tem sempre alguém com alguma dificuldade nisto, tá? Jesus disse para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas fora desse rebanho. Tá bom? Então, Jesus disse, tá dito, acabou. Não vai depender de mim, nem de ninguém, para que isso não seja verdade. Jesus disse, está falado, né? Então, a gente já viu sobre quem são os salvos: são feitos filhos de Deus, nascidos pelo Espírito Santo, porque é preciso que o Espírito dê essa ajuda, né? E passam a tê-lo como Pai Celestial. Esse Pai é no sentido assim, agora está, né, mais aceito como filho de Deus, então ele é pai dessas pessoas. Mas eu lembrei aqui que Deus ama igualmente a todos e quer salvar igualmente a todos e quer proteger igualmente a todos. Mas eu chamei a atenção para o seguinte, né? Ele atua igualmente com todos, ele tem uma proteção igualmente a todos, mas aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses têm aproveitamento melhor, eles aproveitam melhor aquilo que Deus oferece. Aquele que não é guiado pelo Espírito, esse aproveita, mas é bem menos aquilo que Deus oferece de benefício, de proteção, de amor, de privilégios, de oportunidades a eles, tá bom? Porque não é porque nós somos melhores do que eles, é porque o Espírito que habita em nós nos ajuda a aproveitar, a absorver melhor, não é? Aquilo que Deus proporciona a todos que Ele ama, tá bom? Todos, salvos e não salvos, tá ok? Bom, isso aqui é a declaração doutrinária. Vamos falar aqui sobre psicologia. Psicologia. Né? Então, para a gente começar a conversar sobre psicologia, tem aqui alguns aspectos que eu chamo a atenção e que vale a pena a gente guardar na nossa memória. A psicologia é uma profissão, isso é o que o texto fala, tá? Tem um texto, eu vou estar analisando esse texto. A psicologia é uma profissão, disciplina acadêmica e ciência que trata da mente. Do estudo da mente, do estudo e análise de seus processos e comportamentos de indivíduos e grupos humanos em diferentes situações. Então, o que é que a gente pode destacar aqui, né, para falar sobre isso? Primeiro, o fato de ser ciência, tá? Por que é chamado de ciência? Porque ela usa metodologias que são reconhecidas como científicas. Então, como usa metodologias reconhecidas como científicas, né, por outras ciências, então a psicologia é entendida como uma ciência, porque ela usa essas metodologias. Estuda fenômenos repetitivos, aí está dentro dessa metodologia. Ela estuda fenômenos repetitíveis. São aqueles fenômenos que podem ser repetidos em laboratório, em algum tipo de laboratório, tá? É só usar os mesmos fatores e aqueles resultados vão dar igualmente. Então, é uma metodologia que é utilizada. A psicanálise vai um pouquinho além da psicologia, porque a psicologia usa essas metodologias reconhecidas e a psicanálise, ela usa essas metodologias, mas tem alguns aspectos, tem alguns tipos de psicanálise que vai um pouco além. Ela usa metodologias que ainda não estão reconhecidas como científicas. A gente conversou sobre isso ontem, quando falamos sobre a parapsicologia. A psicanálise analítica, o Jung, ele trabalhou com metodologias que são mais avançadas em relação às metodologias científicas, tá bom? Então, o Jung, ele vai estudar mais aprofundadamente, não é, alguns fenômenos de uma maneira, com a metodologia apropriada para esses fenômenos, tá? Então tem aqui, a psicanálise trabalha com o inconsciente, né? E trabalha também com fenômenos mais subjetivos, tá bom?
Estuda a mente. Quando o texto lá fala que a psicologia é uma ciência que estuda a mente humana, né? Isso quer dizer que ela estuda vários aspectos que respondem sobre a mente, né? Essa mente que nós temos. Responde sobre motivos para cada um ser o que é. Então ela vai trabalhar. Por que eu sou do jeito que eu sou? Então ela vai trabalhar exatamente o que é que me leva a ser desse jeito, com esse comportamento, com essa maneira de ser. Explica melhor razões para as pessoas serem previsíveis. Quem me conhece sabe prever algumas coisas, né, no meu dia a dia, no meu comportamento. Então, a ciência, a psicologia, ela trabalha exatamente essas essas previbilidades, né? Essa situação de eu ser previsível na minha maneira de agir, de me comportar. Aqui tem estuda indivíduos, tá? Diferenciado da sociologia. A sociologia estuda grupamentos, pessoas, o coletivo, tá? A psicologia sabe que cada um difere do outro. Então, a psicologia sabe que eu sou diferente de outras pessoas e há uma série de fatores que me levam a ser diferente. A sociologia vê fenômenos coletivos. Não é? O que é que acontece quando eu me junto com outras pessoas? Não é? Então, a sociologia vai trabalhar exatamente isso. Porque muitos são tão parecidos em grupo. É o que a sociologia estuda. Quando fala em comportamentos, a psicologia estuda fenômenos comportamentais das pessoas. Exatamente o que fica aos olhos dos outros. Meu comportamento, minha maneira de ser, não é? Que é visível aos outros de uma maneira normal, vamos dizer assim, apesar que não há como entender essa questão de normalidade, mas o que eu me comporto diferente ou semelhante ao que normalmente as pessoas se comportam, tá? Então, esse comportamento individual é que vai ser trabalhado, né, e fica visível esse comportamento, e é o que a psicologia trabalha. Quando fala em processos, é exatamente o fato de que é o que acontece em mim que não está visível, não é comportamental, mas está acontecendo aqui em mim e eu sou, então, estudado também. Não aparece, as pessoas não veem, mas está acontecendo em mim. A psicologia também estuda esse tipo de coisa, tá bom? Esses são alguns aspectos primários para a gente entender exatamente como é que a psicologia funciona, tá? A gente fica por aqui, a gente vai se despedindo, vou colocar aqui uma música e esse terceiro momento a gente também vai encerrando por hoje. E que Deus continue abençoando você e se Deus possa continuar usando você para abençoar muitas pessoas ao seu redor, tá bom? Então, até mais, Deus abençoe.